Boa tarde a todos, tá? Desculpe esse incômodo tecnológico, tá? Vamos retomar então o evento. Eu vou fazer uma rápida apresentação, uma rápida fala, depois vou passar para a professora Cláudia e depois a professora Roseli, que é a nossa convidada também. Então vamos iniciar o nosso último café Intercom em SICOM desse ano de 2025, que é o encontro programado pelo Fórum SICOM, que é o seminário de ensino de graduação em comunicação vinculado ao Intercom. O objetivo do ENSICOM é contribuir para o debate do ensino na área da comunicação de todo o Brasil. Nós tivemos e temos uma trajetória desde 2001, ano que vem faremos 25 anos também, e o ENSICOM tem como proposta organizar os cafés de forma remota, possibilitando a participação de professores, alunos, coordenadores, diretores localizados em todo o Brasil. A organização do café em SICOM Intercom é realizada por uma equipe constituída pelos professores Fernando Ferreira de Almeida, do Intercom, por mim, Robson Bastos, da Unisanta Unital, pela professora Cláudia Peixoto de Moura, do Intercom, e pelo Gênio Nascimento, professor Gênio Nascimento, da Unital. Eu vou apresentar rapidamente as atividades que nós tivemos final de 24 e o ano de 25 também. Nós realizamos várias atividades de outubro de 2024 a agosto de 25, sendo todas focadas e direcionadas ao ensino da comunicação, que é um espaço importante, contribuindo para propostas acadêmicas também para melhorar a qualidade de ensino na nossa área e focando nas seguintes atividades: café Intercom e SICOM, uma palestra ocorrida em abril pelo jornalista e professor Celso Schroeder, denominada Seminário TikTok, Ensinar Comunicação no Entreter, que ele incentivou um debate sobre a apropriação da tecnologia e a finalidade da sua utilização, que é um tópico relevante na formação acadêmica. Tivemos o ENSICOM em todos os congressos regionais do Intercom. Eles aconteceram nas 5 regiões no primeiro semestre de 25, quando foram discutidos temas relacionados aos desafios e perspectivas do ensino, tais como estágio curricular supervisionado, experiência laboratorial, plano de carreira profissional, mediação, inovação, integração, metodologia ativa, gamificação, comunicação digital, comunicação comunitária, prática extensionista, prático didático-pedagógica, inteligência artificial, fatos históricos e memórias institucionais. Tivemos também a oportunidade de estar presente no Pensacom, que é o Congresso Pensamento Comunicacional Brasileiro, ocorrido em junho, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, e teve o seguinte tema: a tecnologia e seus impactos na formação e na atuação profissional em comunicação, e envolveu os vários membros do Fórum SICOM e vários professores convidados também. A equipe do ENSICOM realmente sempre preza por discutir e participar do interesse de todos os pesquisadores também em relação às propostas que nós temos a cada ano também. E para 26 temos algumas propostas para colocar aqui para todos os colegas também. Um deles é a elaboração do e-book, o segundo é discutir as diretrizes de publicidade e propaganda, que em breve deverão ser publicadas, pelo menos é o nossa esperança também, a nossa ideia, e os 4 anos da atividade chamada extensão curricular, que ano que vem todos os cursos da área de comunicação terão que cumprir também. Tá? Passando agora a palavra para a professora Cláudia Moura, que ela fará a mediação daqui para frente com a nossa convidada, professora Roseli Fígaro também. Cláudia, muito obrigado. Então, boa tarde a todos e todas. O Café em SICOM é um espaço de discussão a respeito de temas que colaboram para se pensar a formação acadêmica envolvendo os cursos historicamente vinculados à área da comunicação. Como tema selecionado para encerrar as atividades do ano, no Café Intercom em SICOM serão abordadas as atividades profissionais da comunicação, convergências no mundo do trabalho. Para expor a referida questão, foi convidada a professora e pesquisadora doutora Roseli Aparecida Fígaro Paulino. Desde já agradecemos a disponibilidade da nossa convidada. Vou ler um breve currículo de Roseli Fígaro.
Professora titular da Universidade de São Paulo, bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq nível 2, é coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, no qual desenvolve o projeto temático financiado pela FAPESP no período de 2023 a 2028, denominado Datificação da Atividade de Comunicação e Trabalho de Arranjos de Comunicadores, os embates com as determinações das empresas de plataformas. É diretora editorial da revista Comunicação e Educação, pesquisadora da equipe Brasil do Observatório Internacional de IA e Trabalho, presidiu a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, a Compós, no período de 2021 a 2023, coordenou o programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da USP, de 2017 a 2021, foi diretora de Relações Internacionais da Intercom no período de 2017 a 2020. Então, após as exposições, haverá um tempo para as perguntas que podem ser registradas no chat do YouTube, no chat da Intercom, tá? Então, com a palavra, a professora doutora Roseli Figaro. Por favor, professora. Olá, Robson. Olá, Cláudia. Um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite, essa oportunidade, então, de fazer parte do Café Intercom em Sicom, com esse tema tão desafiador, né? Eu preparei aqui algumas reflexões, poderia dizer provocações também, porque o problema que nós temos aqui é motivo, né, de muitas discussões, como o Robson mostrou aí, só das atividades entre 2024 e 2025, muitas coisas foram feitas, não é verdade? Então, eu trago algumas questões para a gente pensar. Eu gostaria de fazer aqui compartilhar uma tela com vocês. É, vamos ver se eu consigo aqui fazer direitinho. E vamos ver se chega aí para vocês. Acho que chegou, né? Muito bom. Então vamos lá. O tema que me foi proposto foi esse, né? As atividades profissionais da comunicação, convergência no mundo do trabalho. Muito bom. Esse é um tema que demanda, né, vamos dizer assim, da nossa parte, uma preocupação, ah, uma dedicação maior para pensarmos, né, como vamos tratar desse assunto, como vamos problematizar a questão das profissões no contexto da plataformização do trabalho. Eu vou ver se eu consigo andar essa tela, que eu não estou conseguindo fazer ela andar. Deixa eu ver se eu consigo. Ahn, Deixa eu parar de compartilhar aqui, então. Tá dando algum problema que eu não consigo fazer vocês verem a próxima tela. Deixa eu tentar de novo. Ela tá andando, mas não tá andando. Deixa eu ver. Vamos lá, então vai sem tela cheia mesmo. O professor Eugênio perguntou se a senhora não quer mandar para ele, que aí ele ajuda. Ah, pode ser, né? Mas é interessante porque eu faço isso todo dia e não tá indo, eu não sei por quê. Ele colocou no chat o e-mail dele. Tá bom, vamos ver aqui. Então eu vou conversando com vocês algumas questões, né? É, por exemplo,
Quais são as palavras que nomeiam hoje a nossa profissão, não é? As profissões da área da comunicação. É interessante se perguntar o que é um produtor de conteúdo, não é? O que é um influencer? É, acho que está indo aí, né? O que é um influencer? E nós somos todos usuários? Como é que é isso? E o que que é um trader? Será o antigo mídia da publicidade? Não é? É, nós fizemos, no período da Covid, uma pesquisa em 2020 e depois em 2021, que nós estudamos como estavam trabalhando os comunicadores no período da Covid, com afastamento, no sistema home office e tudo mais. E nessa pesquisa, que está nesse link que eu coloquei aqui, que está no site comunicacãoetrabalho.eca.usp.br, nós já mostrávamos em 2021 uma diversidade de competências para as funções é, das profissões de jornalismo. Então, um jornalista, um publicitário, um relações públicas estavam exercendo funções diversas, não exatamente sendo jornalista ou publicitário ou relações públicas. Isso não é novo, a gente sabe, mas foi muito interessante encontrar no perfil dessas funções o nome como produto, os termos de função como produtor de conteúdo, não é? Marketing de influência, trader, foi muito interessante. Apontou, assinou, ligou aí uma luzinha vermelha para a gente, mostrando que algo estava acontecendo para além da situação da pandemia, a partir desse contexto novo, então, de aprofundamento dos usos das tecnologias digitais e da lógica da coleta de dados e da monetização a partir da coleta dos dados da audiência, não é? É, então a gente ficou perguntando, poxa, mas onde estão as funções tradicionais, né, que exercia o jornalista, o publicitário, relações públicas? Como é que essas funções novas estão sendo regidas, reguladas? É, quais são as lógicas, os manuais, as orientações? Como é que esses jovens estão se orientando e inventando como é trabalhar dentro dessa nova área? Porque, de fato, era isso. Naquele momento, parecia, quando a gente falava, parecia que era tudo muito por conta da pandemia, não é? Ah, não, professora, mas isso vai voltar e não sei o quê. E o que a gente vê hoje só se aprofundou, não é? Então a gente ouve muito assim, ó. Eu ouvi dizer que a orientação do uso que se faz das técnicas digitais contemporâneas, então, desses usos que nós fazemos da tecnologia, nós aqui estamos fazendo uso, o uso da IA agora, que é um novo deslumbramento coletivo, não é? Não só da área de comunicação, mas de todo cidadão. Então, a gente ouve dizer que isso não tem nada a ver com as condições de trabalho, com a desespecialização, com a precarização e o adoecimento mental, depressão, ansiedade.
Então, é como se houvesse dois mundos. A gente incorpora as tecnologias e as técnicas do jeito que elas vêm, do ponto de vista dos usos, adequados ao mercado. E parece que isso, que é um outro mundo, a questão dos problemas no mundo do trabalho, a precarização, a pejotização, os adoecimentos. É como se nós vivêssemos dois mundos, um não teria nada a ver com o outro. Inclusive, isso é o que a gente mais ouve falar dos nossos próprios colegas, que são muito entusiastas do mercado, não é? E quando na propagação de certas ideias. E eu vou dizer aqui, parecem muito papagaios que ficam repetindo os mantras enviados pelos CEOs das empresas de plataforma. A gente pensa que não, mas os discursos eles são produzidos, eles são orientações. Eu vou mostrar um discurso que foi do começo desse ano da Microsoft, não é? Do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, falando sobre uso de energia, sustentabilidade. Acabamos de passar pela COP30. Alguém ouviu ou leu alguma notícia sobre sustentabilidade e uso de energia pelos data centers, pelas tecnologias digitais? Alguém ouviu alguma clamor sobre regulação desse uso da energia, da água, dos minérios? Não. É como se, de fato, essa nova indústria, essa maquinaria toda, fosse uma nuvem, não é? Leve e que não tem consequências nenhuma para o meio ambiente, para o mundo do trabalho, para a saúde da sociedade e das pessoas. Né? Então, o que disse o Satya Nadella no começo de 2025? Ele disse assim: olha, isso é uma tradução do periódico político que é da Springer, uma empresa de comunicação, uma grande empresa de comunicação alemã. Ele alertou neste fim de semana que a grande quantidade de energia consumida pela inteligência artificial pode virar as pessoas contra a indústria e que as empresas de IA e tecnologia precisam ganhar confiança pública para mudar as coisas. No final do dia, diz ele, acho que essa indústria a qual eu pertenço precisa ganhar a permissão social para consumir energia, porque estamos fazendo o bem no mundo. Ou seja, essas pessoas, eles são deuses, eles trazem como Zeus, como um grande deus grego, não é todo o conhecimento e toda a coisa boa que o mundo é, tem. Então ele estava muito preocupado porque vai que começa a população ficar contra essas empresas por conta do consumo de energia. Então eles precisam fazer como é que eu leio isso? Eu leio assim, eles precisam gerar um discurso, não é? Para convencer as pessoas que eles são realmente nuvem e que eles não usam energia, que isso tudo não causa problema nenhum e que não disputa energia com a população. E nós entramos nessa conversa porque na COP30 isso não apareceu. Foi exatamente o momento em que se estava oferecendo o Brasil para instalação de novos data centers aqui. E exploração também que foi encontrado, né, se tornou público no final de 2024, que o Brasil é o segundo maior origem, né, tem na sua estrutura geológica terras raras. Primeiro é a China e segundo é o Brasil, não é? Terras raras que são fundamentais para as tais redes neurais da IA. Sem essas terras raras, não tem redes neurais, que não são neurônios, são o quê? Minérios, lítio, silício, não é? Uma coisa muito, muito, não tem nada a ver com neurônio. Outra metáfora
enganadora, né? Que traz então aquele deslumbramento de simular que a máquina supera o ser humano, que está no bojo de tudo isso e que desde a cibernética lá do começo do século XX é o discurso metafórico que impregnou, que foi impregnado como ideologia da técnica, né? Então, vamos falar um pouquinho só. O jornalista vai usar a IA todo dia para fazer as suas matérias? Sim, já está fazendo isso, segundo as grandes empresas. Acabei de ver um relato esses dias sobre como está sendo usado a IA no Sistema Globo de Jornalismo. Para tudo, de pauta a entrevista, não só tradução, não só correção, não só transcrição, mas até pauta se faz com IA. Né? Eu queria saber que jornalismo é esse, né? Por isso que a gente tem tantos problemas por aí. Mas para fazer tudo isso, olha só, as redes neurais, as tais camadas profundas da IA generativa, ela precisa do quê? Precisa de lítio, níquel, cobalto, terras raras, grafite, cobre. Eu só trouxe um mapinha aqui, só um, do mapa geológico da região norte do Brasil, que detalha onde estão esses recursos. Veja, a COP30 foi feita bem lá na região norte, é uma região em disputa mundial. Nós estamos brigando numa geopolítica aqui com o presidente Trump, esmagando a América Latina. Por quê? Porque ele está defendendo uma certa pessoa aí que foi condenada? Não, porque é a disputa geopolítica por recursos naturais e força de trabalho barata, que é o que nós temos a oferecer. Então, nós estamos hoje na virada histórica de novamente voltar às caravelas. As caravelas voltaram, não é? Só que agora são as caravelas do Vale do Silício, tá certo? Que vão nos tornar colônia novamente, não é? Para a entrega dos nossos minerais na nossa água e da nossa energia. No caso do Brasil, energia é água e água. Não é? Então, eu trouxe aqui para não dizer que eu fico inventando essas coisas, tudo isso que eu estou falando é pesquisa, tá, gente? A revista FAPESP soltou uma matéria em março sobre os danos que essa nova indústria traz para o planeta. Então, veja uma reportagem feita à base de várias outras pesquisas com dados de 2023, 2024, sobre a questão das terras raras da mineração, que eu já falei para vocês aí. Então, sua exploração nem sempre é sustentável, isso aqui é muito, né? Geração de lixo eletrônico, o consumo elevado de água, quanto, não é? Vários pesquisadores, até artistas, falando o que custa, em termos de água, produzir uma sentença, não é? Você escreve 10 palavras, quantas ml de água se utiliza para cada uma, para usar isso. Dá bom dia para o IA, como o pessoal tem feito, não é? Falar, ó, chat GPT, bom dia, tudo bem? Isso custa água, tá? Tá tirando água da boca de alguém, né? Nós precisamos pensar isso, não é? E é a comunicação um lugar para fazer jornalismo, para falar isso, é um lugar para pensar como é que nós vamos fazer a publicização da nossa produção, etc. e tal. Então, tem emissão de gases de efeito estufa, porque os data centers são enormes empresas, são enormes indústrias que ocupam muito território e também soltam um calor danado, que em torno deles a fauna e a flora desaparecem. Tá? E aqui o gasto intensivo de energia, que era a preocupação lá do CEO, da Microsoft, né? Então, sobre o trabalho. Eu peguei hoje, que eu recebo a carta ah, informativa do IPEA, que todo mês, todo começo do mês, eles soltam uma carta econômica, né?
com os indicadores econômicos do desenvolvimento econômico no Brasil. E essa carta foi especificamente sobre a massa salarial no último trimestre de 2025. E os dados são muito positivos, porque a massa salarial dos trabalhadores cresceu no Brasil. E aí, essa carta faz um estudo de quais foram os setores em que esses salários mais cresceram. E é interessante porque dá um destaque muito grande para um seguinte parágrafo. Hoje o IPEA divulgou o aumento da massa salarial no Brasil. A notícia é que, na análise por tipo de vínculo, assim como no trimestre anterior, os trabalhadores por conta própria e empregados sem carteira apresentaram um crescimento interanual da renda acima dos demais tipos de vínculo, 5,2% e 7,1%, respectivamente. Por sua vez, os trabalhadores privados com carteira mostraram um crescimento de 1,9%, mantendo taxas de crescimento mais lento que as categorias informais desde o início de 2022. Muito bom. Quando você lê isso, você pensa, bom, então o negócio é não ter carteira assinada mesmo, é ser autônomo, é ser empreendedor de si, é abrir uma MEI. Não é? Aí vem os gráficos explicando, e vários gráficos mostrando o crescimento, e a gente não é contra crescer, não precisa crescer a renda desses trabalhadores precarizados, não é? Então, mostrando esse crescimento e mostrando também os salários. Quando você vai ver numericamente os salários, quer dizer, o montante desse aumento de fato, aí você percebe que a coisa é mais embaixo, a coisa é mais complicada. E quando ele traz este gráfico que eu pus aqui para vocês, não sei se dá para ver, né, o índice de Gini. O que é o índice de Gini? O índice de Gini é o índice internacional que mede, dá os indicadores de aumento, de diminuição da desigualdade e da pobreza no mundo. Então, quanto mais próximo de zero, o índice quer dizer que está diminuindo a desigualdade. Quanto mais próximo de um, aumenta a desigualdade. Então, nós pegamos esse mapa que foi feito pela PNAD contínua do IBGE, que está aqui na carta do IPEA, não é? E que mostra essas linhas mais clarinhas, coloridas, que estão acima de 0,43, que vai até 0,51, são os trabalhadores, é a massa salarial dos trabalhadores que não têm carteira assinada. Então, eles estão bem no meio do índice de Gini, ou seja, eles estão ali, não é? Saindo de uma situação, vamos dizer, de maior desigualdade e pobreza e chegando ao 0,43. Agora vejam lá, os trabalhadores com carteira assinada, é essa última linha solitária aqui embaixo, mais escura. E é de 0,37 a 0,39, já está quase no 0,35, ou seja, são os trabalhadores com carteira assinada que têm o nível mais claro, não é, de que saíram da faixa de pobreza. Então, a desigualdade é muito menor entre os trabalhadores com carteira assinada. É uma diferença muito expressiva. Os nossos meninos, os nossos trabalhadores da comunicação estão trabalhando pejotizado, tá? Inclusive pelas grandes empresas de comunicação, que demitiram nesse período pós-pandemia muita gente e tornou esses trabalhadores pessoas jurídicas, o tal pejotização. A pejotização é quase uma lei hoje no mercado de trabalho na comunicação, tanto para publicitários, jornalistas e relações públicas. O pessoal de assessoria de comunicação tinha uma situação há 5, 6, 10 anos
muito próxima de quase todos terem carteira assinada. Um vínculo, então, contratual correto, dentro da lei. E hoje, depois da reforma trabalhista de 2017, até mesmo nesse setor, que era mais estável, inclusive com jornadas de trabalho mais estável, tá todo pejotizado. Então, vocês vejam, uso de recursos naturais, exploração dos recursos naturais, pejotização da força de trabalho como uma naturalização, não é? E eu quero mostrar para vocês também a PNAD contínua do IBGE, mostrando o que aconteceu de 2022 para 2024 com relação à plataformização do trabalho da área de cientistas e trabalhadores intelectuais. Foi o setor que mais plataformizou, ou seja, não é, que está muito mais sendo um profissional mediado pelas lógicas da plataformização. O que é isso? É trabalho precário, uma mediação técnica pelas plataformas que se dizem só mediadoras de tecnologia, que não incidem na gestão e no controle do trabalho, mas a gente sabe que sim, as nossas pesquisas mostram que sim. Então, vejam, olha, são diversas ocupações profissionais da área de TI, designers gráficos, arquitetos, tradutores, médicos, dentre outras quais? Jornalistas, publicitários, relações públicas, advogados, tá certo? Médico, já falou aqui, etc. Então, isso aumentou 52,1% entre 2022 e 2024. Tá? Com a inteligência artificial, agora, o uso da inteligência artificial, isso vai se aprofundar, tá bom? Vamos falar um pouquinho também de uma reportagem muito boa que saiu na Super Interessante. Eu gosto de ler, é super interessante no sentido da popularização da ciência. E traz aqui uma matéria sobre adoecimentos mentais no mundo, tá? E é estrondoso o número de pessoas passando por depressão e ansiosidade. O número de suicídios no mundo, ó, 722 mil suicídios no mundo nesse último ano, né? Então, isso significa alguma coisa. Por que será que essas doenças explodiram no mundo todo? Não é? Será que isso não tem nada a ver com o nosso estilo de vida? Será que o uso exacerbado das telas, com a aceleração dos tempos, com a incapacidade de nós gerirmos o nosso tempo, porque ele é gerido pelas lógicas algorítmicas, não é? Então, até nós não ouvimos mais um podcast até o final, nós não ouvimos mais uma música até o final, até a produção musical está tendo que reduzir o seu tempo, né, do tamanho da música, o tempo de uma faixa musical, para atender a lógica da audiência, da monetização. Então, isso é um problema que afeta diretamente a nossa profissão, porque nós hoje somos a indústria que põe tudo isso na rua, não é? Pela publicidade, pelo jornalismo, pela gestão da comunicação das organizações. Então, eu quero falar dos oligopólios, que eu já falei também no Congresso da Intercom, vou repetir aqui. Hoje, as duas grandes empresas de comunicação no mundo são Google e Meta. Elas controlam as outras empresas de comunicação, as grandes empresas nacionais, pela plataformização que foi feita e continua sendo feita, não é? E pelo controle das ferramentas dos parques industriais que fazem a gestão dos dados e que estabelecem as métricas para a publicidade programática. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que o Google tem 90% do mercado de buscas. Eu estou mostrando para você que
A total em 2024, a Meta controlou grande parte da publicidade, totalizando 741,4 bilhões de dólares, né? Facebook e TikTok, então, são os principais canais de publicidade com investimentos de 252,7 bilhões em 2024. São dados da Workmedia. Então, vejam, essas empresas, se eu ligo lá em um canal de TV aberto, ou que seja, a publicidade desse canal, ela vem via a publicidade programática controlada pela caixa de programática do Google e da Meta. Então, eu estou dizendo que os nossos patrões hoje, seja você um contrato por carteira assinada ou você um PJ, você, você tem como patrão quem? Google ou Meta. Por quê? Porque você usa a caixa de ferramentas para produzir o seu trabalho. Você usa a caixa de ferramentas deles para produzir, para garantir a circulação. Essa produção e essa circulação é monetizada, né, por meio dessa audiência, por uma gestão algorítmica que a gente não sabe e não tem controle sobre ela, não é? E as empresas, inclusive, reclamam. Agora, com a IA, também o próprio conteúdo produzido serve automaticamente, já servia antes, né? Isso ninguém contou para nós, né? Foi usado indistintamente, sem pedir autorização, os conteúdos todos, não só na área de comunicação de massa, mas na comunicação científica, em todas as teses que estão disponíveis nos bancos abertos, né? Foram todas apropriadas para alimentar e, e fazer o tal do machine learning, né? Muito bem, então veja a situação. Aqui nós também, enquanto mais dados sobre como essas empresas são as nossas, as empresas para as quais trabalhamos. 58% dos americanos dizem preferir acesso por meio de um dispositivo digital. Não vai mais, os leitores não vão mais no site, no blog, no canal da empresa que produziu aquela informação. Lê direto agora no Gemini ou então recebe pela sua rede social o link. Então, recebe o conteúdo solto. O que isso quer dizer para o jornalismo? Para a linha editorial de um veículo, para a identidade editorial de um veículo. Isso significa o que para o jornalismo? Nós podemos continuar batendo no peito e dizer que o jornalismo é fundamental para a democracia? Que jornalismo? Qual jornalismo? Esse que está sendo praticado? Não é? Com esse controle? Outra coisa, os recursos voltados ao jornalismo pelos programas do Google e da Meta, no Brasil, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo, o primeiro lugar é os Estados Unidos, que mais recebeu verba do Google e da Meta para fazer jornalismo. O Google News Initiative, desde da sua criação, ele tem como missão, diz ele, ajudar a criar um bom jornalismo, ou seja, já declarou que eles são uma empresa de produção jornalística, que eles estão ali para isso, porque isso é fundamental para circular e as buscas, né? Como que vai ter buscador sem conteúdo? Me conta, quem faz esse conteúdo? Por isso é que nós somos produtores de conteúdo. Então, eu sou produtora de conteúdo, que sou professora, o jornalista é produtor de conteúdo, e a minha vizinha ou o meu netinho é produtor de conteúdo, entendeu? É isso. Agora, existe conteúdo e conteúdo. Aí é que tá. Será que nós vamos receber por um conteúdo que está sendo apurado, que tem qualidade, que tem informação, que tem interesse público?
Nós estamos sendo remunerados por isso? Não, não estamos. Nós estamos sendo pejotizados, não é? Então, eu quero destacar só as três contribuições de três teses de doutorado que eu orientei e foram defendidas em 2024, que falam sobre isso também. A tese da Ana Flávia Marques da Silva, Uma Só Globo, o caso da Globoplay na plataformização da empresa brasileira de comunicação, tese também premiada na AOIR, e a Camila Acosta Camargo, Captura e Reconfiguração do Jornalismo Digital Independente Alternativo, o papel da filantropia das fundações internacionais, e a tese da Daniela Ferreira de Oliveira, Mudanças no Mundo do Trabalho dos Mídias de Agências de Publicidade no contexto das plataformas de mídia programática. Aqui que a Daniela identifica que o mídia agora é chamado de trader, não é? Porque opera como se estivesse na bolsa de valores. E, para terminar, portanto, eu não trouxe boas notícias, né? O que que a gente faz? A gente se esconde, a gente faz de conta que não está acontecendo nada, a gente muda de profissão. Mudar de profissão também não vai adiantar. Os problemas que eu levantei aqui são os problemas do psicólogo, do médico, do advogado, do professor, tá? É uma coisa geral. Há uma desespecialização programada. Esta é a questão. Então, nós temos uma perspectiva, se fizermos nada, o avanço dos oligopólios Meta e Alphabet, desespecialização, perda de referência, de referenciais éticos e deontológicos das profissões tradicionais. Isso é um problema sério, porque não é a IA que é ética. É o profissional que tem que ser ético, mas se você não tem controle sobre as ferramentas, se as coisas vêm prontas por uma lógica de negócio determinada, como você vai ser ético? Então, a pessoa entra em sofrimento. Perfil profissional híbrido, multiplataformas e multitarefas, hierarquização mais acentuada entre as posições e decisões e os executores. Alguns haverá, e começa a crescer isso, uma hierarquia ainda mais aprofundada daqueles que não só têm conhecimento de uso, não é isso que eu estou falando, mas aqueles que têm poder sobre o negócio e que vai determinar quem será babá de IA ou de robô, como eu tenho dito, não é? Executores cumprem papéis prescritos pelos formatos das ferramentas digitais e por prompts pré-formatados. Quer dizer, nem a liberdade de escrever prompts esses jovens jornalistas estão podendo fazer. Eles recebem esses prompts pré-formatados para cumprir determinadas tarefas. Isso na publicidade e no jornalismo. Os criativos no jornalismo, na publicidade, para produzir o seu conteúdo para a publicidade programática, também tem modelos, 10 ou 12 modelos que tem que criar dentro desse modelito, não tem como fazer diferente. Criatividade vai até a possibilidade disponibilizada pelas ferramentas digitais e os modelos de negócio das empresas que dominam a área. Domínio do marketing sobre o jornalismo, não é? As métricas de audiência ditam o que é jornalismo. Maior descrédito por parte da população. Daí a gente não entende por que o jornalismo tem como instituição tem perdido credibilidade, não é? Então, pessoal, rapidamente, desculpa essas notícias todas, não é? Mas eu acho que se nós não tivermos um conhecimento de fato real do que está acontecendo, sem nenhum deslumbramento e sem nenhum compromisso, não é? Em enfatizar interesses de mercado, eu acho que nós temos que olhar tudo isso que está acontecendo, não é? Porque eu recebo todo dia a notícia de que vou parar de compartilhar aqui.
Todo dia a notícia de que tem um jovem que está deprimido, que está doente, que não consegue ir para a aula, que não consegue produzir, etc., perdeu o emprego com carteira assinada e vai virar PJ e etc. e tal. Todo dia, ontem mesmo, no final da aula, no última aula de pós-graduação que vem, a publicitária me fala, professora, não está dando mais para trabalhar, porque é assim, assim, assim que nós estamos fazendo, obrigados a fazer desse jeito aqui, a coisa está difícil. Então, gente, não adianta chorar também, o que adianta é a gente ter conhecimento desse fato e o que nós vamos fazer, tá certo? Como nós vamos atuar frente a isso. Uma indicação é a importância da batalha pela regulação, não é das redes sociais, é dos termos de uso. Escutem o que eu estou falando, que ninguém está falando isso. Regular os termos de uso dessas empresas. Nós não podemos dar um aceite, porque tudo que nós aceitamos lá é isso aqui que eu falei para vocês. Eles não estão mentindo para nós, eles não estão escondendo de nós. Está escrito lá. Nós é que não lemos. Mas também, se lermos e não dermos aceito, nós não temos que ficar comendo grama, não é? Isso é certo? Então, nós temos que batalhar pela soberania e batalhar pela regulação da nossa dessa comunicação. Muito obrigada. Estou aqui aberta a questões. Bom, Roseli, nós agradecemos a tua exposição. Tá me vendo Ela é aí? bem, ela traz assuntos. Hã? Estão me Sim, vendo aí? sim, Depois eu quero falar com a Roseli. tá, tá. Então agora é o momento, né? Nós agradecemos a exposição e agora é o momento das perguntas. Então eu já passo para o Fernando, que ele já quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Fernando. Não é bem uma pergunta, são várias, né? Então, Ah, vamos lá. bom, Roseli, eu concordo com tudo que você falou, tenho acompanhado esses movimentos, inclusive tenho ex-alunos, né? Jornalistas, publicitários, no velho linguajar lá, radialistas e etc., muito preocupado com essa questão. Que, por exemplo, você diz que está, né, a IA está tomando conta, já tomou conta. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, na região que eu estou, né, que é o interior de São Paulo, né, que é uma região, vamos chamar assim, privilegiada, que você tem tudo próximo, tá? Campinas, universidades, essa coisa toda. Então, você vê isso, convive com isso. Então, por exemplo, quando você pega os jornais, os telejornais e os jornais online, eles estão tudo sendo trabalhados pela IA, né? Então, por exemplo, um jornalista, que hoje já tem acho que mais de 20 anos de profissão, né? Ele chega e fala, você vai ter que ser, ou você faz, né? Entra no PJ, que já era PJ, mas você vai diminuir o seu horário de trabalho, né? Mas aí tem tal opção, eu poderia ir para tal lugar, né? Porque aí eu vou ter a oportunidade de fazer reportagem, tarará, tarará. Ele falou assim: você está enganado. Lá você vai fazer o quê? Lá você vai ser, na verdade, como se fosse um revisor da IA. A IA vai produzir e você simplesmente vai verificar se não tem nenhum, né, boi ali para alguém identificar que é IA. Na publicidade, então, nem se fala. A publicidade hoje, os comerciais são todos eles programados e produzidos pela IA. Você passa o perfil do consumidor, você passa aquilo que, né, deve ser a imagem, deve ser o texto, deve ser a música, e a IA produz. Então, é aquela pergunta, né? Qual é o nosso papel como professor, educador, pesquisador, né? A gente tem todos esses dados na mão, porque eu estou só simplificando aqui, porque, na verdade, se a gente for aprofundar aqui, a IA está em tudo. Por exemplo, se você pegar na área de medicina, o clínico geral já deixou de ser clínico geral.
porque quem faz os exames e quem pode, né, dar o diagnóstico agora é a IA. Você passa como é que fala, um scanner na pessoa, inclusive identifica onde é que tem que fazer, retirar ou pôr ou coisa do tipo. Então, como é que fica? Como é que a gente pode trabalhar a educação, vamos chamar assim, né, o ensino, né, nessas questões todas? Como é que a gente faz para... Que esse é o grande dilema. Então, por exemplo, eu fico muito preocupado com o que a gente faz na Intercom. A gente apresenta tudo isso. Tá, mas o que que a gente faz e apresenta de solução? Qual é a solução para isso tudo? Né? Vamos dizer assim, é você ser ditador, é você colocar uma regra no jogo e tem que ser assim, senão não é. E como é que fica, né? Essa discussão agora, não sei se a gente acha que vocês estão acompanhando, né? Agora quem está botando para quebrar é o Supremo, né? Com a determinação aí do colega lá do, como é que ele chama? Do Gilmar Mendes, né? Que só pode entrar com pedido de impeachment, né? Como é que chama? O diretor-geral lá da... Negócio assim. Então, como é que fica essa mudança que a gente está assistindo e que, na verdade, não está sendo acompanhada ou, na verdade, não tem os regulamentos, vamos pegar assim, a Constituição, né, para mim está sendo rasgada, né, em todos os sentidos. Na questão da educação, na questão da saúde, na questão de tudo. E aí, como é que fica? Por exemplo, hoje mesmo a gente encaminhou para o MEC, né, a solicitação de homologação das diretrizes curriculares de PP, que está desde 2020. Em abril de 2020 ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Se você entrar no EMEC, né, a diretriz curricular de PP é aquela que a gente aprovou, só que não está homologada. Entrou ministro, saiu ministro, entrou ministro, saiu ministro e nada. Aí manda para o Conselho Nacional. O Conselho Nacional diz assim: a resposta, nós já fizemos a nossa parte, está aprovado. Agora você tem que, tipo assim, você tem que ver com o MEC. Aí você manda para o MEC, aí o MEC manda para não sei quem. Você está entendendo? Então fica uma Claro coisa que eu que... estou, claro que eu estou. Olha, vou pensar comigo. Essas dores todas que nós estamos sentindo na nossa área, você deu o exemplo do médico. São as mesmas de outras áreas, Perfeito. né? Então, nós temos uma constatação: olha, o mundo é assim, já está tudo determinado e, portanto, Roseli, muda a sua pesquisa, abandona isso e vamos curtir a IA, não é? E vamos ficar felizes em sermos babá de IA. Nós vamos transformar o ensino superior público em formador de gente de segunda categoria, porque nós estamos no Brasil e é para isso que eles estão nos preparando, para ser força de trabalho barata, não é? Mais barata ainda, e, e ainda sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum, com um trabalho sem sentido. Essa que é a questão principal, porque o que o profissional, eu já conversei com médicos, já conversei com advogados, com psicólogos que estão no trabalho plataformizado e o que eles dizem é a perda do sentido do trabalho, é a perda do sentido de ser um profissional e de ter um saber fazer que seja útil para outras pessoas. Esse é o motivo de sofrimento das depressões e das ansiosidades, Com certeza. né? Então a gente toma um comprimido também e fica tudo bem, não é? Porque a gente dá dinheiro para a empresa, para as empresas farmacêuticas e a máquina gira, não é isso? A máquina gira. Agora, os filhos desses senhores que são donos do mundo e das pessoas mais ricas do Brasil, eles têm outro lugar já garantido, não é? Porque eles não serão esses profissionais, não por saberem mais, não pela qualidade das suas habilidades, mas pelo poder monetário que têm, não é? Então, eles não estão preocupados.
conosco. Nós é que temos que estar preocupados conosco, não é? Sim. Então, o que eu coloco é, nós não somos contra a tecnologia, é impossível sermos contra a tecnologia, porque a técnica é parte da formação do ser humano na Terra, não é? O ser humano é o ser humano a partir do quê? Do instrumento. Ele criou o instrumento, ele criou um método, uma técnica. Por isso que ele se transformou em ser humano. Por isso que o nosso cérebro se transformou. Isso é ciência, não é crendice. Eu estou falando de ciência. Perfeito. Então, ou seja, transformar o ser humano em alguém que e achar que isso é normal, um adjuvante da máquina, não é? É tirar o sentido do trabalho e da vida dessas pessoas. Porque se você observar, nós não estamos sendo liberados para fazer da vida o que a gente quer. Seria ótimo esse seu aluno que, não é? Falou, olha, vai reduzir a sua jornada de trabalho, agora você fica em casa, vai passear, vai para um museu, vai ver um filme que você não viu, não é? Porque o teu salário vai ficar do mesmo jeito, você vem aqui, faz o seu trabalho e vai embora, numa boa. Mas não é isso que está Não é acontecendo. isso. As pessoas têm que trabalhar em 2 ou 3 lugares nesses trabalhos sem sentido para poder pagar os boletos no final do mês. Então, essa história de que contaram para a gente que o modelo de conhecimento, que é da humanidade, que eles privatizaram e deram um modelo de negócio para eles encherem mais o bolso de dinheiro e monopolizar ainda mais o poder, isso é contra o desenvolvimento da humanidade. Eu não posso ser a favor disso. E por isso é que nós temos um movimento de autoritarismo no mundo. O que nós estamos vendo aqui não é um problema do Supremo Tribunal Federal, é um problema do autoritarismo no mundo. Nós vemos isso. A Carta Magna dos Estados Unidos foi rasgada faz tempo, em outros países, na Argentina, é Brasil, é na Europa, tá certo? É da lógica. Nós temos um aumento dos oligopólios. A riqueza está muito mais concentrada. 50 pessoas no mundo monopolizam a riqueza da metade da população do mundo. Isso não é normal, De jeito nenhum, né? não é? Então, o que que nós vamos fazer? A gente não tem nada para fazer? A gente vai mandar uma carta para o ministro? Não é isso que nós temos que fazer, não é? Nós temos que entender profundamente isso e porque o que vamos fazer como professores? Mostrar as pesquisas, mostrar, olha, sustentabilidade não vai ter água para todo mundo, gente. Escuta aqui, não vai ter energia para todo mundo. Os nossos minérios, o nosso território vai ser ocupado. Não temos mais soberania. Seremos trabalhadores de lá para baixo, nem sei mais que categoria, sem futuro, porque não temos direito. Nós vamos contar isso para as pessoas. Ah, mas é muito legal usar IA tal. É legal mesmo usar, desde que possa garantir o quê? A sua criatividade, o sentido do seu trabalho e uma vida digna para você. Ninguém é contra, muito pelo contrário, seria muito legal eu poder ficar na praia lá com meu neto e não precisar trabalhar 12 horas por dia, não é? E só, lendo, né, e só controlando no celular, né? Sabe, não quero nem controlar pelo celular, porque eu não quero ficar dando dados da minha vida particular para essa maquinaria. Eu quero é me desconectar, eu tenho o direito da desconexão. Essa é uma outra coisa que nós vamos ter que começar a falar, não é? Então, Viu, é uma coisa Roseli? importante. Mas essa história da gente desconectar já passou do tempo. Já era para ter Já. desconectado faz tempo. Mas se você desconecta 2 horas por dia, dorme com o celular longe da sua cama para o seu celular não medir o seu ronco, isso já é um grande. Não, estou falando sério. Isso É, é
um grande feito, porque você não está mandando informações para o seu plano de saúde. Perfeito. Então, mas aí é que tá, né? Agora o nosso desafio é, como diz você, é convencer o pessoal dessa história, né? Disso tudo Mas nós para temos que você. trabalhar para isso. Então, veja como é que você falou da COP 30, né? Você viu como é que foi, né? Você acompanhou, viu como é que a mídia tratou, até certo ponto, quando valia, você vê que, outro detalhe, né? O que pauta hoje um telejornal é o blog do jornalista. Ou seja, ele É, primeiro lança, né, a informação, depois ele no telejornal ele remete você ao blog e assim vai, né? E aí que se mantém o quê? Como você mesmo disse, a questão da comercialização. Essa história, né, para quem vem acompanhando a pesquisa e vem trabalhando com a comunicação, ela não é nova para nós, né? não. Quando se falava, por exemplo, da comunicação persuasiva, quando você falava, por exemplo, do subliminar, que muita gente não acreditou, não acreditava nisso, a gente está vivendo isso, né? A comunicação subliminar, aquilo que, por exemplo, mais atrai a população, mais atrai o povo, né? Na pesquisa, por exemplo, se você fizer pesquisa, o que que mais atrai, né? É a polícia matando, né? Ou é alguém defendendo ou apresentando um projeto social que vai resolver, entre aspas, a situação dos menos favorecidos, coisa e tal. Não, logicamente vai ser o sangue, né? E na nossa época você tinha notícias populares que fazia esse papel, né? Então, se você É. for ver o que acontece para mim, na minha visão, no que eu acompanho, né? É bem isso, né? É, aquilo tudo que a nossa geração brigou, que foi para a liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tá aí, né? E agora, quem regula? Como é que se regula? Como você mesmo falou, né? Não é questão de você regular as redes, mas é como é que fica a questão, por exemplo, ética. Como é que você trabalha isso? Como é que você transforma a IA, por exemplo, né? Tendo essa lógica como é que fala? Da ética. Da monetização Isso. acima de tudo. Exato. Então, estou aqui, né? Eu estou lá em 1969, dia 11 de agosto, quando saiu, por exemplo, o Conselho Federal aprova o currículo mínimo da área da comunicação. E é interessante porque tem lá, né, os fundamentos científicos, ética e legislação nos meios de comunicação, pesquisa e opinião mercadológica, introdução às técnicas de comunicação, compreendendo a prática do jornalismo, do radialismo, da televisão, do cinema, né? E aí eu pergunto, como é que fica? Hoje fica tudo misturado, todo mundo faz tudo, né? Deixa eu complementar aqui a tua pergunta, porque ela é muito importante. Eu considero ela assim uma questão importantíssima. Tu falasse no perfil híbrido, né, Roseli? Então, assim, ó, jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas, eu acho que o perfil é totalmente híbrido, porque eu não consigo mais estabelecer uma divisão de atividades específicas para esses profissionais formados, né? Com fundamentos na área da comunicação, considerando as multiplataformas e as multitarefas. Então, assim, complementando o que o Fernando está dizendo. E aí, o que que a gente faz com essa formação? Formação é o que eu sempre defendi, sabe? A universidade, sobretudo a universidade pública, ela não pode estar a serviço de uma lógica comercial imediata. Olha, vou pegar um exemplo. Vamos dizer o seguinte: vamos, não tem jeito, vamos adotar essas lógicas que estão aí, não tem como fazer nada. Que não é muito o meu gosto, não é? Não é muito o meu perfil. Então, nós vamos ser construtores de prompts.
nós vamos ser redatores de prompt, seja na publicidade, seja na fotografia, seja no cinema, seja no podcast, seja na música, seja no jornalismo, seja no roteiro de cinema, seja no diretor de cinema. Nós vamos virar alimentadores de IA. No fim, no frigir das coisas, é isso. Então, você tem a vida real sendo capturada na forma de dados, e para retornar isso para a gente, nós temos que dar uma ordem para a máquina, porque ela é máquina só. Ela não pensa, ela não aprende. O que nós estamos chamando de aprendizado de máquina nada mais é do que conexões a partir do contato da transmissão de energia entre esses pequenos minerais que estão em conexão, que estão conectados nos chips, não é? Que são alimentados por energia muito forte, impulsionados por energia, e as sentenças matemáticas dos algoritmos e os bancos de dados com trilhões e trilhões e trilhões de informações, né? E a estatística. É isso que essa maquinaria é. Além de minério, além de água, além de território, além de cabos, satélites e etc. Então, vamos ser construtores de prompts? Ok, tá bom. Então a comunicação vai ser o up da construção. Comunicações e artes de prompts, porque nós somos os bons em fazer isso, no discurso. Só que para fazer um bom prompt, você precisa de repertório. Se você não tem repertório, quem comanda você, e você não sabe julgar se o resultado que a IA te deu está correto ou está incorreto. Por isso que tem tanta besteira circulando por aí, não é? Pessoa que vira autor de livro que nunca publicou, e etc, etc, etc. Né? Não vou ficar aqui falando dos erros da IA. Então, para você saber avaliar se a matéria jornalística, que não deveria ser feita pela IA, né? Mas foi feita a partir dos dados estáticos dos bancos de dados, estáticos assim, não sei nem falar isso, em milésimo de segundos, porque todo mundo está abastecendo, percebe isso? Todo mundo é produtor de conteúdo. Eles falaram para a gente isso. Então, o jornalismo está fazendo o quê? Está dando uma ordem para ir nos bancos de dados alimentados por milhões e milhões de pessoas, ou as pessoas envolvidas em torno de um fato, ou nos bancos públicos, ou sei lá o quê, nos documentos, né? Mas depende de uma ordem, depende de um prompt. Se você não tem repertório para fazer esse prompt, não vai sair coisa que preste. Agora, para você ter repertório, você tem que ler, você tem que assistir, você tem que viver. Se você for um ser humano artificial, dos 30 segundos do TikTok, não tem prompt. Percebe? Percebo. Então, a questão é muito complicada, porque é muito lindo você pensar o seguinte. Vamos pensar. O que é a tal da funcionalidade operativa a partir de dados? Que é isso que é a IA. Né? Tem esse nome bonito que foi dado lá nos anos 40, 50, que não é inteligência. A inteligência é inteligência humana, tem vários tipos, mas isso aí não é, é outra coisa. Um dia a gente pode falar como é que isso funciona, como é que uma determinada área da ciência behaviorista, da psicologia, entende o ser humano como se fosse uma coisa e não como ser humano. Né, que é transmissão, assim como um cabo elétrico é o cérebro humano, mas não é, não é? Então, vamos lá. Então, a IA, ou essas operações com funcionalidades a partir de estatística e modelos matemáticos, ela imediatamente, em milésimo de segundos, consegue articular, não é?
as informações produzidas pela experiência vivida do ser humano no mundo. Não só o que foi produzido e republicado e com autoria, mas uma foto que você publicou do seu neto, da sua neta, tá certo? Então, isso entra ali porque ela foi identificada como uma menina que tem tantos meses, tem uma carinha tal, branca. Esses são os dados que vão puxar para a estatística. Então, esse banco de dados da humanidade é maravilhoso. Só que ele opera a partir de tecnologia que foi privatizada por meio de propriedade intelectual, por patentes. E a nossa Constituição dá mais direito ao dono da patente do que o autor do conteúdo de um livro, de uma matéria, de uma arte. Percebe a questão? Então, o problema está em quem inventou as sentenças matemáticas, em quem conseguiu descobrir que o lítio e o silício e esses minérios transmitem informação com uma rapidez que consegue dar respostas para a gente? Não. E quem construiu uma interface tão maravilhosa, um designer? Não. É como foi mobilizado esse conhecimento para privatizar, para ganhar mais poder e mais dinheiro. Essa é a questão. Então, eu gostaria muito de poder é, criar coisas fantásticas para chegar para os meus alunos, e aí eu acho que não substitui a experiência pessoal do profissional, do médico, do professor, do jornalista, de poder, a partir desse conhecimento da humanidade, poder produzir um outro conhecimento. E aí disponibilizar isso. E esse conhecimento, como será público, ele vai para essa caixa dos milhões de dados também e vai voltar para outras pessoas. O problema é que não volta assim, volta como propriedade. E só alguns ganham com isso. O Brasil vai continuar, tá entregando de novo a sua possibilidade de entrar para o século XXI, para a nova indústria de um outro patamar, mas está entregando o que tem de melhor. Nós temos recursos naturais, água, minérios, terras raras, nós temos territórios, nós temos energia limpa, nós temos cientistas e nós temos uma população que trabalha. O que você precisa mais? Precisa abrir essas patentes e falar: queremos transferência tecnocientífica, nós queremos fazer as coisas aqui e de um jeito que não vai ser sustentável, de um outro jeito. Mas para isso é um outro país, é uma outra relação com o poder, é uma outra, e eu não estou dizendo isso poder só legislativo, executivo e judiciário, eu estou dizendo da classe dominante, quem manda no dinheiro, não é? Porque eles é que governam de fato, não é? Então, e também, e mais do que isso, hein? Nós precisamos deixar de ser tão reprodutores dessas ideias. A nossa área da comunicação reproduz demais. Reproduz demais, é pouco crítica. Não é? Então, eu acho isso. Vamos escrever. Que prompt que nós vamos ensinar esses meninos a escreverem se eles não têm repertório? Então, a universidade, Cláudia, os nossos cursos precisam ser cursos com muito aprofundamento, com muita formação, sabe? Com muita base para dar força para essa gente atuar em qualquer lugar. Porque quem tem conhecimento dá nó em pingo d'água. Quem não tem, fica para trás. Dança. Não é? É Viu, isso. viu, Roseli? Hum. Nessa linha que você está colocando, é bem aquilo, né? Eu acho que a gente tem que visitar um pouquinho o passado, na questão dos conhecimentos, o que se tinha como, vamos dizer assim, como currículo,
Eu acho que o pessoal foi trabalhando muito nessas questões de modernização, tira isso, não precisa de filosofia, a comunicação não precisa de Isso. antropologia, não precisa de economia, não precisa disso, precisa daquilo, e aí como é que ficou? Tudo aquilo que se, né, brigava para não acontecer, aconteceu. Nós não vamos formar tecnólogos, nós vamos formar profissionais técnicos no jornalismo, técnicos na publicidade. Então, para mim, o que falta é estou aqui, estou lendo, enquanto você vai falando, eu estou falando aqui, ó, tem os aprofundamentos em cada área, no rádio, na televisão, no jornalismo. No momento em que a gente fez o curso, né, por exemplo, eu fiz habilitação polivalente, que depois foi reconhecido como publicidade e propaganda. Na habilitação polivalente, era obrigado a ter todas as introduções na publicidade, no cinema, e cada um, né, dentro do seu segmento. Por exemplo, como publicitário, o meu era fazer o planejamento de comunicação, papapá, papapá. Como profissional da publicidade, eu não ia fazer o filme, eu ia simplesmente fazer o roteiro, tarará, tarará, né? E aí ia conversar com o cineasta, como é que eu ia transformar aquilo. Hoje não, hoje, né, todo mundo faz tudo, principalmente usando a inteligência artificial. Eu, particularmente, defendo que a gente tem, dentro do ensino da comunicação, né, eu acho que tem que ter volta à comunicação social, né, nessa questão da formação geral, aí, de conhecer o que é comunicação, o que é comunicação social, e aí, logicamente, as opções, né, das habilitações que não necessariamente com as nomenclaturas que estão aí. Porque hoje virou uma bagunça também, né? Aí se cria os tecnólogos, aí você não sabe, né? O tecnólogo tem o mesmo, vamos dizer assim, em termos de pós-graduação, o mesmo patamar aí de um bacharel, né? Não desmerecendo, né? Acho que não é por aí. Mas eu acho que a nossa briga, para quem está aí trabalhando para o ensino, acho que é essa, né? É, como você fala, é botar na cabeça de pelo menos meia dúzia, né? Como dizia Paulo Freire, numa sala de 100, se você convencer 50, que acompanha, 50 não, se convencer 5, você já atingiu 100%, entendeu? Porque não dá para convencer todo mundo, pelo menos deixar a semente aí, porque do jeito que está, infelizmente, o quadro que você pinta aí vai ficar bem pior se continuar desse jeito. E outra coisa, tudo virou mercadoria, né? O É, ensino, então, virou mercadoria. A partir isso do aí momento. nem se fala, isso aí. A gente não sabe até quando as nossas universidades vão aguentar. Essa é a É, verdade. é isso. Da minha parte, eu gostei muito do seu, do seu relato, embora bastante preocupante, né? Mas, olha, bate com o que eu penso também. Com o que eu penso, não, que eu tenho acompanhado, né? E aí você fala assim, a renda aumentou. Aumentou por quê? Porque hoje, boa parte, aqui está funcionando assim, né? Então, por exemplo, emprego tem, só que ninguém quer carteira registrada. Por quê? Porque aí tem o auxílio do governo. Aí ele ganha do governo e presta serviço como prestador, sem ter registro, sem nada. Aí você pega o Uber. O que acontece? A maioria dos que eu pego muito aqui, né? E aí eu converso com os motoristas, eles falam: eu tenho um outro emprego, eu tenho carteira assinada, mas aí eu faço de fim de semana, saio do serviço, faço o meu biquinho aqui como Uber, né? Tanto mulher como homem, né? Então, é um negócio que virou, a renda aumentou, mas o cara trabalha quase 18 horas por dia, pô. Então, É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem, pessoal. Acho que. Deixa eu só fazer um comentário sobre as Claro. manifestações no YouTube, tá, Roseli? Então, bom, elogios, né? A tua fala, e realmente ela foi muito interessante, né? A Giovana também agradece pelas indicações dos estudos, porque tu desse algumas fontes muito boas, né, para a gente consultar. A Ana Paula fala nas mudanças que não estão apenas no mercado de trabalho, mas na realização dos trabalhos acadêmicos. Nossa, E, isso é e isso outra pauta. aí, isso é Essa é outra outra coisa, né? conversa. Essa é outra conversa. e aí ela continua: meus alunos têm utilizado muito a IA, o que me leva
novos processos avaliativos. É verdade, né? É, A gente avalia o texto da IA. Bom, a Maria Esperidião também fala que realmente é um desafio para os professores, né? Porque não é só um plágio, é muito mais do que isso. Uhum. Autoria, né? Hã? É a autoria, quem é o autor? É a autoria, é uma questão de autoria, né? Quer dizer assim, é. o direito autoral agora ele ficou empastelado ali, porque fragmentos de vários textos são usados de uma forma conjunta, né? Sem é, a devida indicação das fontes. Bom, aí ainda tem a questão do jornalismo, publicidade, propaganda, relações públicas e produção editorial, tá? Vamos considerar essas funções na comunicação, quer dizer, uma questão, né? E eu acho assim que são questões para a gente pensar muito, né? Porque como tu disseste, o mundo do trabalho, na verdade, está fazendo com que toda a formação acadêmica se altere de forma a gente não reconhecer mais os profissionais de acordo com a sua origem. Exatamente, Tem mais. exatamente, exatamente. E o problema ético e o bem público é deixado de lado, Uhum. né? Porque o que interessa são os ganhos. E então a gente vê barbaridades atrás de barbaridades, não só na área da comunicação, mas na educação, implantadas pelo próprio Estado, né? A educação no estado de São Paulo, por exemplo, é uma calamidade, não é? Então, a forma como hoje o professor não tem autonomia nenhuma na sua sala de aula, ele trabalha a partir dos esquemas comprados, né, de empresa que vendeu o programa para os níveis de ensino, e o professor, então, ele é um repetidor daquelas ordens, vamos dizer, daqueles esquemas de ensino, e o aluno é, ou ele é um respondedor de joguinhos, jogando, né? Respondendo as questões e as métricas, mas o que interessa é o número de horas que ficou conectado ao programa, se a pessoa esteve na sala ou fez o serviço ou conectou-se ao programa para responder as questões. Então, por quê? Porque são as métricas de audiência que interessam. Então, a lógica é sempre a conexão e a produção de dados. Então, nós temos que pensar o seguinte: que indústria nova é essa? Se tem uma coisa que mudou o mundo do trabalho, mudou a forma de trabalhar, é porque os nossos ferramentais mudaram. E não foi por nossa vontade, eles vieram dessa forma que a gente discutiu aí. Então, essa indústria que nós estamos vendo nascer nesse século XXI é uma indústria que tem como matéria-prima dados. Dados que foram coletados a partir da atividade das relações humanas. E essa ação humana, ela conectada à internet, a esses aparatos todos, ela é transformada. Existe um trabalho aí, existe uma maquinaria, existe gente rotulando dados, existe todo um conjunto de aparelhos. É como se você pegasse um fio de lã e pusesse numa lógica de tecelagem para tecer o vestido, a roupa, ou o tecido, não é? Então, o que aquele trabalhador, aquela trabalhadora que costurava ou que tecia no tear aquele tecido, quando vem a grande indústria,
da tecelagem, ela se torna o quê? Uma babá do fio. Ela vai ver na máquina onde o fio quebrou, onde correu e tal. É mais ou menos isso, grosso modo. Eu estou aqui fazendo também uma metáfora, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, atrás dessa tela aqui do computador existe uma indústria, não é? Então, nós temos Uhum. uma interface muito amigável, mas para ela existir, tem uma indústria pesada, que eu já falei aqui dos recursos naturais, de uma mão de obra mundialmente conectada para fazer esse sistema operar, né? E as, os desenvolvedores, os cientistas de dados, mas também os rotuladores, aqueles pessoas das microtarefas que ficam dando clique lá, que ficam falando: isso aqui é um cachorrinho, isso aqui é tal coisa, isso aqui é uma escada, não é? Isso aqui é uma pessoa morta, isso aqui é uma pessoa, uma mulher violentada. Não é isso. Então existem operários criando essa informação, tratando essa informação, que as sentenças, os algoritmos, a partir das nossas demandas, das nossas solicitações, vai nos devolver como uma informação, com alguma imagem, como uma peça de teatro, como um podcast, né? É interessante? É claro que é interessante, mas desde que a gente pudesse viver bem e que os produtores desse conhecimento pudessem receber, não é? Pelo que fazem, pelo produto que criam. Mas não é o que acontece. Então, nós queremos o que é nosso. O que eu digo para os meus alunos é o seguinte: nós não somos contra a tecnologia, porque essa tecnologia não pertence a eles. Essa tecnologia, sobretudo essa que nós temos hoje, ela é fruto do conhecimento da humanidade, de cada um aqui produz para ela girar, para ela acontecer. Porque se todo mundo sair do Google, morre. Não tem o que fazer. Não funciona. Então, é, por que que nós não podemos distribuir a riqueza produzida por esse conhecimento para que todo mundo possa viver melhor e trabalhar menos? Porque, incrível que pareça, nós não estamos trabalhando menos. Como disse muito bem o Fernando, não é? Não, você está precarizado de um lado, você tem que abrir um monte de outras possibilidades de trabalho do outro lado. E aí sai de um serviço, vai para outro, e os meninos no jornalismo, na publicidade, estão fazendo isso. Estão adoecendo. A nossos entrevistados têm 3 empregos, 2 empregos, não é? Se é freelancer, tem um monte de cliente, não dá conta. É isso. Então, temos que lutar para melhorar. E vamos em frente. E vamos em Sim, frente. sim, Sempre, né, Fernando? Sempre, Sempre. 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 Porque tem os netos aí, né? É claro. Bom, não sei, tem mais alguma questão? Não? Não. Então tá. Então nós vamos finalizar o Café Intercom esse com, agradecendo muitíssimo a exposição e as respostas, a nossa convidada, Roseli Fígaro, e a presença do público aqui que está assistindo, né? A gente espera contar com a participação de todos, pesquisadores, professores, estudantes, nas atividades do Ensicom de 2026, né? Essa nossa é também um desafio, né, para nós, né, apresentar ótimas atividades, sempre pensando no ensino, que requer um olhar atento para todos e para os novos contextos, né, Roseli? Porque estamos, assim, no meio de uma mudança enorme, né? Exato. E nós desejamos um ótimo Natal e um ano novo com muitas oportunidades na área da comunicação, Perfeito. né? Um E, abraço a todos e vocês.
Um abraço, a Beijão, gente gente. agradece muito. Muito Até obrigada mais. mesmo. Eu que Obrigado. agradeço. Tchau, Tchau, queridos. tchau. Tchau, 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 tchau. tchau.